Vida, direito inviolável. Meu amado, minha amada, deixa o seu like, o seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo, faça chegar ao maior número de pessoas, porque eu vou ler com você na íntegra, completinha, a nota da CNBB sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, ADPF, que quer legalizar a morte nesse país. E vou ler com você para que fique claro a posição de sempre da Igreja Católica. Defendemos a vida desde a sua concepção até a sua morte natural, que fique claro. Mas antes de ler com você, vou ler o artigo 5º da Constituição Federal, para que não haja dúvidas. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí segue. Veja, lá na frente, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarado nos termos do artigo 84. Não haverá pena de morte. O assassinato de bebês no ventre da mãe é uma pena de morte. E não adianta usar eufemismos para tentar amenizar esse crime desgraçado. Então vou ler com você e compartilhe, por favor, a nota da CNBB, que, repito, é a opinião de sempre da Igreja. A vida é um direito inviolável, e sobretudo daqueles que estão sendo gestados no ventre de sua mamãe, os bebês. Não há ninguém que os defenda. Nós precisamos gritar por eles, porque o assassinato de criança é um holocausto silencioso. Muito bem. CNBB sobre a tramitação da ADPF 442. Jamais aceitaremos quaisquer iniciativas que pretendam apoiar e promover o aborto. A DPF eu já vos disse o que significa: arguição de descumprimento de preceito fundamental. A vida é um preceito fundamental e um direito inviolável. Inviolável. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, divulgou uma nota nesta quinta-feira, 14 de setembro, ontem, sobre o pedido de inclusão em pauta da arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF 442 no Supremo Tribunal Federal. A arguição é um argumento. É um argumento. Pronto. A ação pleiteia a possibilidade de descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. No texto, os bispos reafirmam o posicionamento contrário ao pedido feito na ADPF. Jamais aceitaremos quaisquer iniciativas que pretendam apoiar e promover o aborto. Essas são palavras da nota. Já vamos começar a ler na íntegra. Jamais um direito pode ser exigido às custas de outro ser humano, mesmo estando apenas em formação. O fundamento dos direitos humanos é que o ser humano nunca seja tomado como meio, mas sempre como fim, reforçam os bispos. Na nota, também recordam a posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural, diz um trecho do documento. Outro destaque é o entendimento que os pedidos da ADPF 442 foram conduzidos como pauta antidemocrática, pois atropelando o Congresso Nacional exigem do Supremo Tribunal Federal uma função que não lhe cabe, que é legislar diante de uma suposta e inexistente omissão do Congresso Nacional. O Supremo não legisla. Não é competência dele. Não é competência dele. A presidência da CNBB salienta
que se até hoje o aborto não foi aprovado como querem os autores da ADPF, não é por omissão do parlamento, senão por absoluta ausência de interesse do povo brasileiro, de quem todo o poder emana, conforme parágrafo 1 do artigo 1º da Constituição Federal. Aqui, artigo 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Ponto. O Congresso são os nossos representantes. São eles que legislam, não é o STF. O STF não recebe voto. A função deles é outra coisa. Então, um partido satânico que deseja sangue de criança, quer atropelar o Congresso Nacional e quer jogar a função de legislar para o STF. Olha o dedinho aqui. Partidos que têm sede de sangue. E eu vos digo com clareza, são todos de esquerda. Todos. Porque desejam o assassinato de crianças. E nós nos opomos com veemência contra eles. Que fique claro. Nota da CNBB, passo a ler agora. A nota da CNBB. Vida, direito inviolável. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, por meio de sua presidência, reafirma sua posição em favor da vida desde a concepção. Diante do pedido de inclusão em pauta da ADPF 442/2017, no Supremo Tribunal Federal, que pleiteia a possibilidade de aborto legal até a 12ª semana de gestação, reafirmamos que o aborto constitui a eliminação de uma vida humana. Trata-se, pois, de uma ação intrinsecamente má e, portanto, não pode ser legitimada como um bem ou um direito. Vida, Dom e Compromissos 2, Fé Cristã e Aborto, edições CNBB 2021, número 96. Jamais um direito pode ser exigido às custas de outro ser humano, mesmo estando apenas em formação. O fundamento dos direitos humanos é que o ser humano nunca será tomado como meio, mas sempre como fim. Ninguém nunca poderá reivindicar o direito de escolher o que mais convém por meio de uma ação direta que elimine uma vida humana, pois nenhuma pessoa tem o direito de escolha sobre a vida dos outros. Entre parágrafos, Vida, Dom e Compromisso 2, número 97. É um documento. A decisão deliberada de privar um ser humano inocente da sua vida é sempre má do ponto de vista moral e nunca pode ser lista nem como fim, nem como meio para um fim bom. De jeito nenhum. Evangelho Vita, Evangelho da Vida, número 57. Como já nos manifestamos em 2017, por meio da nota Pela Vida contra o Aborto, reiteramos nossa posição em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a sua morte natural. Entendemos que os pedidos da ADPF 442 foram conduzidos como pauta antidemocrática, pois, atropelando o Congresso Nacional, exigem do Supremo Tribunal Federal, STF, uma função que não lhe cabe, que é legislar diante de uma suposta e inexistente omissão do Congresso Nacional. Pois se até hoje o aborto não foi aprovado como querem os autores da ADPF, não é por omissão do parlamento, senão por absoluta ausência de interesse do povo brasileiro, de quem todo o poder emana, conforme parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, o qual já li. O povo brasileiro não quer a desgraça do aborto. O povo brasileiro não quer o aborto. Comente aqui. Não queremos o aborto. Então, partido nenhum tem o direito de atropelar o Congresso e bater na porta do STF para pleitear uma desgraça dessa. Uma desgraça dessa. Não foi para isso que nós colocamos vocês no Congresso. Vocês são os nossos empregados. Respeitem a vida. Ou então peçam para sair. Peçam para sair. Não pense que a igreja é boba e que nós católicos somos bobos, ou não sabemos ler, ou não sabemos interpretar. Que fique claro. Por favor, compartilhe esse vídeo. De qualquer forma, jamais aceitaremos quaisquer iniciativas que pretendam apoiar ou aprovar o aborto. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, ajude-nos na missão
de escolher a vida como dom de Deus e compromisso de toda a humanidade. Brasília, Distrito Federal, 13 de setembro de 2023. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, presidente da CNBB. Dom Justino de Medeiros da Silva, arcebispo de Goiânia, Goiás, primeiro vice-presidente da CNBB. Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, arcebispo de Olinda e Recife, Pernambuco, segundo vice-presidente da CNBB. Dom Ricardo Hobbs, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, Distrito Federal, secretário-geral da CNBB. Eles assinaram a nota. E sim, os nossos apóstolos cuidam do povo e cuidam da vida. Rezemos pelos nossos bispos, rezemos pela CNBB. Não entre em questões políticas aqui. Nós somos contrários ao aborto. E somos contrários a qualquer partido que quer aprovar o aborto, o assassinato de crianças. O assassinato. Não deveriam estar no poder. Não merecem o nosso voto. Não merece o nosso aplauso. Quem chegou ao poder, infelizmente no Brasil, quer descriminalizar o aborto. Não deveria ter chegado. Nunca! Nós precisamos de representantes dignos que defendam a vida desde a sua concepção até sua morte natural. Ministra da Saúde querendo legalizar o aborto. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O médico foi educado para defender a vida. Ministério da Saúde serve para salvar vidas, não para legalizar a morte. Não há discurso, não há argumento que nos convença. Aborto é holocausto, é assassinato. Satanás clama por sangue e nós por vida, e nos opomos a toda onda maligna neste Brasil. Não ficaremos calados, não recuaremos. Ninguém, movimento algum, saibam que os cristãos estão vivos. Vocês não terão paz para defender aborto nesse país. Nós existimos e somos maioria. E não ficaremos calados enquanto vocês querem sambar e querem os direitos dos demônios aqui. Porque isso é uma sede demoníaca. E nós somos de Cristo, batizados e profetas. Eu sou profeta, sacerdote e rei. E não tenho medo de dizer sim à vida, junto com a CNBB. Rezemos pelo Brasil, pelas crianças, pela CNBB. Obrigado, senhores bispos, nossos apóstolos. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, compartilhe e comente e envie para todo mundo.